Olá, pessoal, tudo bem? Olha só, estamos aqui para gravar a nossa segunda parte da aula aí, ó, de Geografia de Santa Catarina. Dessa vez vamos falar sobre a geografia humana e econômica do estado, né? Você vai ver aí, você tem na sequência o vídeo anterior que fala aí da geografia física do estado, e hoje a gente vai fazer a geografia humana e econômica. Bastante coisa importante, dados do IBGE, então atentem-se aí para a nossa aula de hoje. Vamos começar aqui, ó, falando a respeito dos dados gerais de Santa Catarina, tá? Então, área, nós já falamos na aula anterior sobre isso, mas não custa repetir, 95.730 km², né, 1.000 km², a população de 7.610.000 é o dado do IBGE do censo 2022, 79,5 habitantes por quilômetro quadrado, cresceu, era de 65, passou para 79,5 habitantes por quilômetro quadrado, o IDH ali de 0,792, esse dado 2021, o IDH de Santa Catarina, né, que também subiu, né, nesse período, e a gente tem aí os dados sobre o nosso estado, tá? Alguns dados importantes aqui, ó, vamos lá, índice de envelhecimento da população, idade mediana, vamos lá, a idade mediana de 35 anos, dá uma olhada, é uma idade mediana onde pega-se toda a população, soma a cidade, todo mundo divide pela população. Então, 35 anos, Santa Catarina é um estado adulto, né? Então, um estado adulto. Tem uma população, uma idade mediana parecida com a brasileira, né? A brasileira está ali em 34 agora, né? A idade mediana do Brasil. Índice de envelhecimento é a porcentagem de população mais idosa em relação à população mais jovem. Para cada 100 pessoas mais jovens, tu tem 55 pessoas idosas, tá? Então com mais de 65 anos, né? E vai falar aí então dessas populações, né? Também ali, ó, um dado bem interessante, eu botei lá embaixo ele, ó, 1,66, a taxa de crescimento populacional de Santa Catarina. Esse é um dado que poderia muito bem estar numa prova aí, né, na CAF, na UFSC, na UDESC, falando sobre isso. Por quê? Porque o Brasil, cara, teve uma taxa de crescimento de 0,56% e Santa Catarina de 1,66%. Então Santa Catarina cresceu bastante mais que o Brasil, tá? Então, dado importante aí sobre o estado, sobre Santa Catarina. Outra coisa importante aí são os municípios, segundo o censo de 22, os maiores municípios do estado. Joinville e Florianópolis seguem na frente, Joinville segue na frente para além de Florianópolis, porém com uma distância menor, né? Então Florianópolis cresceu mais nos últimos anos do que Joinville, né? 616 mil habitantes de Joinville contra 537 de Florianópolis. Essa diferença diminuiu, pois as taxas de crescimento foram diferentes. Florianópolis cresceu 27% no período de 2010 a 2022, enquanto Joinville cresceu 19%, o que é um número alto também, porém não tanto quanto cresceu Florianópolis. Em terceiro lugar vem Blumenau, no Vale do Itajaí, com 361 mil habitantes. Na Grande Florianópolis, São José, com 270 mil, está em quarto colocado, e Itajaí, no Vale do Itajaí, na ponta final do vale ali de Itajaí, com 664 mil, é o quinto colocado. Depois Chapecó no oeste, Palhoça na Grande Florianópolis, Criciúma no sul do estado, Jaraguá do Sul no norte do estado, pertinho de Joinville, e aí depois Lages no Planalto Serrano, com 164 mil habitantes. Essa é a distribuição da população catarinense pela cidade. São os municípios que têm a maior população do estado, segundo o censo do IBGE, tá? Aqui alguns dados para vocês, para você ver aí, né, sobre essa evolução dos dados, para quem estiver acompanhando aí, coloquei alguns dados, o crescimento das cidades e tudo mais, tá? Aqui um dado interessante, um dado que não cai em prova, acredito que não vai cair, mas um dado que eu achei interessante trazer, caso apareça, né? Em média, aqui, ó, Florianópolis tem 2,5 pessoas por residência vivendo, né, na cidade de Florianópolis, enquanto o Blumenau 2,7, 2,6, 2,7 Chapecó, também Criciúma, Joinville e
Lages, né? Então com 2,7, ou seja, em média em Santa Catarina tem menos de 3 pessoas vivendo por residência na média, tá? Então um dado que o IBGE apresenta aí, achei interessante colocar, tá? Quais foram os municípios que mais cresceram e menos cresceram? Os em azulzinho foram os que a população subiu, aumentou a população, e os em rosa, vermelho, sei lá, são os que perderam população. Então, tu vê, em linhas gerais, galera, é muito característico de Brasil, muito característico do processo urbano brasileiro, perder o interior, perder gente, o litoral ganhar, né? Muito característico aqui de sul de Brasil esse processo, até porque da desmetropolização que a gente vive no Brasil, a maior parte das pessoas estão se encaminhando para cidades pequenas do litoral, né? E é bem isso que vem acontecendo em Santa Catarina, tá? Então, os municípios perderam, em geral, do Planalto e do oeste do estado, que mais perderam população, tá? Bom, quando a gente fala aí de municípios, olha só, esse aqui são os 10 municípios brasileiros que proporcionalmente mais cresceram entre 2010 e 2022. Então, Canaã dos Carajás, lá no Pará, cresceu 188%, é um crescimento incrível do município, né? Bastante grande. A Badia de Goiás é o segundo, Extremos no Rio Grande do Norte, né? E aí tu tem Goianira em Goiás e Itapoá em Santa Catarina. O quinto município que mais cresceu no país é Itapoá, uma cidadezinha litorânea ali no litoral norte de Santa Catarina, 108%. Logo depois, em sétimo colocado, tem Barra Velha, pertinho também ali de Itapoá, 102% de crescimento entre 2010 e 2022, então um crescimento bastante grande. E na sequência, Passo de Torres, lá em nono colocado, Passo de Torres, é uma cidadezinha do ladinho, na fronteira com o Rio Grande do Sul, ali, dividida pelo rio Mampituba, né, que faz a divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, e Passo de Torres, aí, uma cidadezinha balneária do ladinho do Rio Grande do Sul, cresceu 94%, e logo mais no sul do estado, também um pouco mais acima de Balneário, de Balneário Passo de Torres, tu tem Balneário Gaivota, do ladinho de Sombrio, ali, um pouco ao sul de Araranguá, no sul de Santa Catarina, 90% de crescimento. Então, cidades, entre as 10 cidades brasileiras que mais cresceram, 4 catarinenses, tá? Então, um ponto bom aí para cobrar em prova, né? 4 cidades catarinenses estão entre as 10 que mais cresceram no país, tá? Bom, aqui estão as que mais cresceram no estado, né? Então, Itapoá, Barra Velha, Passo de Torres e Gaivota, como eu já falei. Araquari, como eu falei para vocês agora há pouco, também ali pertinho de Barra Velha, né? Ali. Guatambu, Balneário Barra do Sul, Bombinhas, Porto Belo e Tijuca são os municípios que mais cresceram no estado. Tá? Galera, as regiões metropolitanas, os grandes aglomerados urbanos catarinenses também cresceram, né? Então o que mais cresceu, óbvio, foi a Grande Florianópolis, junto aí com a região de Itajaí, Balneário Camboriú. Então o aglomerado urbano são aquelas manchas urbanas que a gente tem, conurbadas, né? Entre municípios vizinhos, que cresceram muito. Em Florianópolis, o crescimento foi mais de 300 mil pessoas em 12 anos, foi para 1.183.000 pessoas, a soma de toda a população da Grande Florianópolis. É bastante gente, 1.180.000 pessoas na Grande Florianópolis. Na região conurbada de Itajaí, Balneário Camboriú, então, a gente vai ter ali um crescimento também de mais de 219 mil pessoas entre 2010 e 2022, fazendo com que ali tu tenha quase 700 mil pessoas vivendo ali, a segunda região mais populosa do estado. E depois Joinville, né, com 661 mil pessoas, crescendo 121 do último censo para cá. Então, as regiões de concentração. No mapinha aqui, ó, você consegue ver as principais concentrações urbanas do estado. Aqui tu tem Itajaí e Balneário Camboriú, aqui tu tem Florianópolis, aqui é Joinville, né, aqui é Jaraguá, Blumenau, e aqui tu tem Chapecó no oeste do estado, mas as duas maiores são essas duas aqui, como eu falei para vocês, tá? Então, atente-se aí a crescimento dessas regiões urbanas, tá?
Bom, vamos falar um pouco da economia. A economia catarinense é bastante diversificada, ela é organizada de vários polos de distribuição distribuídos pelo estado e de produção, né? Então de diferentes regiões no estado. Isto está relacionado às condições climáticas, condições de solos, condições também de povoamento, né? De característica de povoamento e população catarinense, que vai fazer com que nós tenhamos aí uma variedade muito grande de produção de PIB, né? Variedade de PIB em Santa Catarina. Tá? Aqui, ó, um mapinha e algumas regiões pra gente falar. Vou me meter aqui no meio, cara, para não ficar na frente do mapa e você poder enxergar, tá? Então, olha aqui, ó, vamos lá. O norte é o polo tecnológico de Santa Catarina, tá? Então ali Joinville, Jaraguá do Sul, tu vai ter indústria eletrometal mecânica naquela região ali, a parte industrializada bastante forte do estado ali, e tu vai ter aqui mais pro norte, nessa divisão aqui, ó, perto de Canoinhas, aqui, ó, São Bento do Sul, Mafra, nessa região aqui, tu vai ter o polo moveleiro, produção de madeira e móveis aí nessa região. Tá? É uma região que tem uma cultura alemã muito forte, a partir de Joinville, Jaraguá do Sul, aqui também é uma parte do Planalto Norte. E também forte influência paranaense, ucranianos, outras origens ali eslavas e coisa e tal, que vem aí pelo Paraná para essa região norte aqui do estado. Tá? Já o Vale do Itajaí é uma região muito colonizada por europeus, né? Sobretudo aí os italianos em primeiro lugar, ali na região de Brusque. Logo depois os alemães que chegaram através do Otto Bruno Blumenau ali e foram nessa campanha, né, de povoamento, de colonização, chegar ali nessa região por essas empresas que trouxeram esses colonos, né? O Vale do Itajaí predomina a indústria têxtil, tecidos, né? A indústria de vestuário, também no litoral a indústria naval e de tecnologia, muito forte. Itajaí destaque aí nessa região com porto, né? Bastante importante ali o porto, que inclusive agora está parado, está retomando aí as atividades, estava sem, uma autarquia municipal, ele estava sem empresa que organizasse, agora o porto está retomando. Brusque, Ilhota, Blumenau, Balneário Camboriú, também da região ali, Navegantes, são cidades importantes dessa área aí chamada Vale do Itajaí. Né? Na Grande Florianópolis, aí o destaque são os setores da tecnologia e do turismo. Né? Florianópolis, a cidade principal, o polo, a única metrópole regional de Santa Catarina, então a única metrópole é Florianópolis. Essa metrópole então vai ter um destaque aí na produção tecnológica e na produção também turística, né? Serviços, enfim, tem a universidade, tem o serviço público, a capital do estado, enfim, uma série de coisas aí nesse sentido. Na Grande Florianópolis vai ter algumas indústrias, é o caso de São José e Palhoça, que vão ter algum processo de industrialização nessa região, também Biguaçu aí também com alguns destaques, tá? Bom, sul do estado, tu tem ali a região de Criciúma, Tubarão, Laguna, Araranguá, essa região toda ali no sul do estado, ela vai ser uma região muito característica pela cerâmica, né? Então o polo cerâmico, tanto a cerâmica branca quanto a cerâmica marrom, tu vai ter ali então a cerâmica branca, porcelanatos, pisos, coisa e tal, e a cerâmica marrom, telha, tijolo, coisa e tal, Morro da Fumaça ali, com esse destaque para a telha e tijolos, né? Também o polo descartável, então produtos descartáveis em geral, plástico e tudo mais, e a indústria do vestiário, destaque aí para Aranguá, Sombrio, aquela região ali que vai ter uma indústria têxtil forte, até produzindo para grandes marcas de nível nacional. Tá? Então, Criciúma, Tubarão, Laguna, Araranguá, Imbituba são municípios dessa região aí que são importantes. Também tem um destaque da produção de arroz, mas daqui a pouco a gente vai falar de agricultura aí nesta área. Tá? Bom, olha só. No Planalto Serrano, Planalto de Lages, ali naquela região, nós vamos ter a indústria de papel, né, a indústria de celulose muito forte ali naquela região, também a produção de gado nessa área aí, né, então o Caminho dos Tropeiros, né, o antigo Caminho dos Tropeiros aí formado nessa região, Coxilha Rica, uma região
desse Planalto Serrano aí muito bonita. Também o turismo, que vem crescendo muito aí com os festivais de inverno, né? Então atraindo aí para a neve de Santa Catarina, né? Então Santa Catarina é comum no inverno ter períodos de neve, não tem quantidade de neves, né? Em acumulação como em outros países, mas tem neve já caindo nessa região, tá? Então destaque aí para Lages, São Joaquim, Urubici, Urupema, né? Nessa região aí do Planalto Serrano. E no oeste do estado, né? O oeste do estado é a região da agroindústria catarinense, vai estar destaque aí a produção de alimentos, né? Então, principalmente aí a agroindústria ligada a suínos e aves, muito forte nessa área aí, nessas regiões. Essa indústria ligada a suínos e aves tem muito a ver com a BR Food, a antiga Sadia e Perdigão, que era dali, a Sadia de Concórdia, Perdigão de Chapecó. E aí tu tem Joaçaba também naquela região, produção de imóveis também no oeste do estado, né? Produção aí no meio oeste, na verdade. Então, alguns destaques dessa produção nesta região, tá? Então, o extrativismo também tem destaque para o estado, destaque de Santa Catarina. Do extrativismo a gente tem característica aí de extrativismo vegetal, né? Então madeira, destaque para a araucária, que é proibido cortar hoje, né? Mas já foi muito cortada durante muito tempo, né? Então araucária, a serra e planalto, principalmente aí nessa região, a silvicultura hoje, que embora não seja extrativismo, é muito forte aqui em Santa Catarina a silvicultura por conta da produção de papel, a indústria de celulose que vai usar essa produção. A produção mineral, o extrativismo mineral, então destaque aí o carvão mineral, mais famoso. Santa Catarina é o maior produtor de carvão mineral de Santa Catarina. Argila e caulim, que vão ser usados aí na indústria cerâmica, caulim na indústria cerâmica branca, argila na indústria de cerâmica marrom. A fluorita, usada na indústria também. Sul do estado é destaque aí no extrativismo mineral por conta do carvão, tá? O extrativismo animal, o destaque de Santa Catarina são as ostras, mariscos e a pesca, né? É o destaque de Santa Catarina. A caça no extrativismo mineral não é muito destaque em Santa Catarina, mas o extrativismo animal relacionado à área de extrativismo marinho, né? Então ostras, marisco, Florianópolis, Palhoça, Biguaçu, ali com esse destaque, e a pesca artesanal e industrial, que se distribui em Santa Catarina aí, principalmente entre o Vale do Itajaí, então ali Navegantes, Itajaí, e a Grande Florianópolis, né? Além do sul do estado, também Laguna ali com destaque em pesca, tá? Então aí essas pescas. Do extrativismo, madeira e silvicultura, aí cidades como Caçador, Canoinha, Mafra, Porto União, Lages, Campos Novos, Videira, enfim, nessa região espalhada aí pelo meio oeste, pelo oeste e norte do estado, pelo norte. Erva mate, a outra produção característica da Catarina, né? O maior produtor de erva mate do Brasil não é o Rio Grande do Sul, como todo mundo acha, né? É o Paraná, inclusive exportador de erva mate. Canoinhas, Catanduva, Itaiópolis, Irionópolis e Major Vieira são exemplos de produção de erva mate, lembrando que boa parte dessa erva mate já não é mais extraída naturalmente, né? Ela é plantada, tá? E o carvão mineral, 80% do carvão mineral brasileiro está no Rio Grande do Sul, mas Santa Catarina produz 87% de todo o carvão mineral do Brasil. Siderópolis, Lauro Miller, Içara, Criciúma, destaques aí nesta produção. Aqui o carvão mineral, a ferrovia Teresa Cristina, que foi construída para exportar carvão lá na Era Vargas, em 1945, né? Ela foi produzida. Tá? E aqui a termoelétrica Jorge Lacerda, que usa o carvão mineral para a produção energética. Tá? Bom, aqui a área de produção de carvão mineral Santa Catarina, Lauro Miller, Uruçanga, Siderópolis, Criciúma, essa área aqui é onde a gente tem aí 9.500 km², que começou em 1876 a minerar carvão aí nessa região, tá? Então toda essa área aqui é uma área de produção de carvão mineral, tem alguns dados aí sobre o carvão mineral para vocês, tá? Galera, outra coisa é a pesca, destaque aí catarinense, a pesca que vai ser desenvolvida em Santa Catarina, o litoral catarinense é muito reconhecido pela pesca, tanto a pesca artesanal quanto a pesca
industrial nessas áreas aí. Então a gente tem o destaque, a pesca da tainha artesanal, começa mais ou menos aí pelos meses de maio, por aí, né, a pesca da tainha, vai até mais à frente, junho, julho ali, essa pesca, né, artesanal, a pesca industrial com barcos e essa briga, né, que sempre houve em Santa Catarina entre a pesca industrial e a pesca artesanal, a pesca industrial que vai utilizar equipamentos modernos e pescar em alto mar, e a pesca artesanal que vai pescar próximo à costa, tá? Então essa briga aí em Santa Catarina. A pesca, o maior porto pesqueiro é Itajaí, tá? Tanto artesanal quanto industrial, é o Itajaí, Porto Itajaí, que vai receber maior pesca, aquela região ali. Agora o Porto Nave, né? Portos da região, como o porto estava fechado, está reabrindo agora, então vai receber ali naquela região, tá? Um outro destaque é o seguinte, ó, vamos chamar atenção aí porque é um projeto da UFSC, né? Vai quem vai fazer federal aí, vai que apareça para você isso aí. A UFSC está investindo em pesquisa aí, ó, de produção de algas, depois da maricultura, que é um projeto da UFSC que se desenvolveu, a macroalga, que vai ser produzida aí, produto utilizado para a indústria farmacêutica e também na indústria alimentícia, né? E altamente valorizado no mercado e pode ser combinado com alguns cultivos de ostra aqui no sul da ilha de Santa Catarina, também aqui na Palhoça, Biguaçu, coisa e tal, onde tu já tem essa criação de ostras, ostra, mexilhões, vieiras, coisa e tal. Então tu pode criar também essas algas e fazer uma renda extra. Trabalho da UFSC aí desenvolvido para um novo produto da maricultura catarinense, tá? Os destaques aqui, ó, da agricultura de Santa Catarina predomina em Santa Catarina, ó, pequenas propriedades. Santa Catarina tem pequenas propriedades rurais predominantes, mão de obra predominantemente familiar em Santa Catarina, né? Então a maior parte das propriedades, policultora, sistema integrado de produção e cooperativos, né? Ou seja, trabalhadores que vão negociar juntos seus produtos e vão também estar integrados com o sistema de produção e distribuição, tá? O maior produto de destaque de Santa Catarina é o maior produtor de maçã e de cebola do país, é o segundo maior produtor de fumo, perdendo para o Rio Grande do Sul, terceiro maior de arroz e banana, né? E quarto maior produtor de alho do Brasil, tá? Então aí alguns destaques da agricultura. A agricultura espalhada pelo estado todo, né? Então nosso estado todo é uma região produtora aí, de grãos, desde milho, maçã aqui na região mais alta, né? Vai ter outras produções. Áreas de cultivos importantes, só para lembrar algumas áreas aí que a gente pode dar uma lembrada: Ituporanga com a cebola, São Joaquim Fraiburgo com a maçã, né? A colonização italiana, a região de colonização italiana, tanto no sul do estado quanto no Vale do Itajaí, aí com fumo, oeste do estado também, né, com fumo. Nos vales litorâneos e no sul, né, no centro-norte, a plantação de arroz. Então tu vai ter arroz tanto no Vale do Itajaí quanto no Vale do Sul, ali, região como Turvo, Meleiro, aquela área ali vai produzir arroz do sul do estado. E também ali perto entre o Vale do Itajaí e o norte do estado, ali também nos vales, né? Corupá e Luiz Alves, produção de banana, destaque ali de produção de banana. Curitibanos, o alho. Tu vai ter no oeste a soja, milho e feijão plantado no oeste nessas propriedades. Em Canoinhas, no oeste do estado, então tu tem ali o cultivo da erva mate, que é um destaque também catarinense, né? E venda. Na região de Campos Novos, aí o trigo, embora seja muito pouco, trigo catarinense. O trigo brasileiro em geral é muito pequeno, né? A produção de trigo por conta de climática. Uruçanga, Videira, Tangará, Nova Trento, produção de uva, né? Com destaque aí no sul do estado, a uva Goethe, que é uma uva que produz aqui no estado, produz vinho e coisa e tal, e se destaca aí em Uruçanga essa produção dessa cultivar de uva nessa região de Santa Catarina, tá? Bom, aqui nós temos também, ó, essa produção, novas produções catarinenses que chegaram há pouco tempo ainda. Então Santa Catarina tem desenvolvido alguma produção ligada a
produção de azeitona, né? Então algumas áreas aí no Planalto e oeste do estado produzindo azeitona. Também o mirtilo, que vem crescendo muito o consumo nacional de mirtilo, Santa Catarina vem produzindo também, né? Então destaque aí em Santa Catarina, tem perto de Urubici, ali São Joaquim, também Frei Rogério produzindo ali, né? Frei Rogério com a colônia japonesa ali em Frei Rogério, né? Vai produzir isso aí. E aí também a produção da feijoa. Feijoa é a famosa goiaba serrana, uma fruta que tem uma concentração de vitamina C gigantesca. A goiaba já é o produto, a planta que a fruta, né, que tem a maior concentração de vitamina C, é a goiaba, mais que a acerola, mais que outras frutas, mas a goiaba serrana ainda ela tem maior concentração de vitamina C ainda que a goiaba comum, tá? Então aí essa produção em Santa Catarina. Tá? Na pecuária é o seguinte, galera, a pecuária não tem grandes destaques para Santa Catarina. Santa Catarina não tem na pecuária o seu grande destaque de produção, né? Então ela está muito ligada aí na pecuária, quer dizer, repito agora o que eu falo, tá? Não tem grande destaque na produção bovina, mas tem grande destaque na produção ligada à exportação, que é o caso das aves e dos suínos, o destaque. Então Santa Catarina aí está entre os maiores produtores nacionais, né, de aves e suínos, e também entre os maiores exportadores do produto, né? Então o Porto de Itajaí, especializado em exportação de carnes congeladas, é o destaque aí nessa exportação para o mundo inteiro, tá? Santa Catarina também erradicou a febre aftosa, algo importante para sem a necessidade de vacinação, diferente de outros estados brasileiros que não têm a febre aftosa, porém tem vacinação, né? E os destaques estão aí a agroindústria, né? Então a agroindústria são grandes frigoríficos que vão estar ligados a essa produção animal em Santa Catarina, sobretudo aves, suínos, e aí todo o processo de embutidos a partir deles, então a produção aí dos produtos ligados a essa agroindústria, né? Então presunto, queijo, salame, linguiça, enfim, uma série de produtos ligados a essa produção pecuária de aves e suínos em Santa Catarina. Tá? Também uma indústria muito forte para abastecer essa indústria, indústria de ração, indústria farmacêutica que vai lidar com produtos ligados à produção suína e tudo mais. Tá? Uma parceria importante que tem também em Santa Catarina é a parceria das indústrias, da agroindústria com o produtor. Isso é importante lembrar, o produtor entra com a mão de obra, com a terra e com o trabalho, e a indústria entra com capital e tudo mais, então começa e mercado, e aí então uma parceria, o produtor com a mão de obra, com o trabalho, e a indústria com o capital e o mercado para fazer esse fator agrícola funcionar. Tá? Então muito característico aí. O destaque mesmo ao oeste do estado, ó, onde tu tem a maior concentração de produção de aves e suínos, aí tu vai ter alguma coisa de bovinos aqui no norte e no sul, né? Um pouco de leite e um pouco de gado de corte aí. Aqui no norte tu vai ter produção de ovelhas, né? Então aí a capital Campo Alegre, eu pensei que não ia lembrar o nome, ó, Campo Alegre, uma cidadezinha do ladinho aqui de Joinville, né, aqui no Planalto, ela é a capital catarinense da ovelha, né, produção de ovelha. Então destaque aí para essa produção, tá? Então aqui, ó, o maior criador de suínos, o maior criador de mariscos, o maior criador de frangos, o terceiro maior criador de abelhas, destaque também, cara, nós somos aí destaque internacional na produção de mel, Santa Catarina, até sul do estado tem os melhores índices aí de produção, tem as maiores premiações também internacionais com o mel catarinense produzido ali naquela região. A piscicultura e a carcinicultura também é outro destaque aqui, a produção de peixes e camarões em cativeiro, tá? Também destaque em Santa Catarina. Os bovinos, então, como eu havia falado para vocês há pouco, Santa Catarina tem bovino de corte, tem bovino de leite, porém não é o nosso destaque, né? Predomina o sistema extensivo de criação, principalmente de bovinos de corte, e o bovino leiteiro aí não é numerosa, mas a gente tem algumas produções de leite no estado. Tá?
Bom, aí ó, características de Santa Catarina com relação à indústria agora, né? Começou a se desenvolver no meado do século XIX, olha só, antes da indústria nacional, fortemente influenciada pelos imigrantes. O imigrante que vem para Santa Catarina colonizar, ele já era um imigrante que conhecia a industrialização, era um imigrante que já fazia parte da indústria na Europa, sobretudo. E aí ele já vem com essa ideia, destaque aí os alemães e os italianos, que vão começar a ter um pioneirismo nacional em industrialização, processos industriais. Né? E algumas dessas indústrias estão até hoje aí funcionando e gerando emprego, trabalhando aí em destaque internacional, algumas delas ainda em Santa Catarina. Tá? Iniciou com um pequeno capital, uma pequena mão de obra familiar, e a indústria foi crescendo, foi se desenvolvendo, e o destaque aí acabou com essa capacidade empreendedora dos imigrantes, tornando a indústria catarinense uma indústria grande. Tá? Inicialmente muito voltado ao mercado interno e depois passou a ser uma indústria para a exportação. Hoje o parque industrial catarinense ele é forte, ele é tecnologicamente avançado e muito competitivo, tanto no mercado nacional quanto internacional. Tá? Então destaque aí para Santa Catarina. Outro ponto importante aí dos destaques é que, cara, nós não temos em Santa Catarina nenhuma região que não tem indústria, tá? Todas as regiões são industrializadas como a gente viu no mapa anteriormente, né? Então a Grande Florianópolis é industrializada, São José e Palhoça, lá em Joinville, no norte do estado, o Vale do Itajaí, a indústria têxtil, né? O sul do estado, o Planalto Norte, o Planalto Sul, o oeste do estado, todas as regiões do estado têm um processo de industrialização. Tá? Então aí, ó, alguns dos destaques aí da indústria também para a gente falar. A economia industrial de Santa Catarina é caracterizada pela concentração em diversos polos, como eu falei para vocês, né? O que confere ao Estado o padrão de desenvolvimento equilibrado entre suas regiões, quer dizer, todas as regiões do Estado têm algum tipo de indústria. Então vamos lá, ó. Norte, metalúrgica, máquinas, equipamentos, material elétrico. Destaque aí para a VEG. A VEG de Jaraguá do Sul é uma das maiores empresas mundiais nesse setor, tá? Então destaque aí para a VEG. Material elétrico, autopeça, plástico, confecção, mobiliário no norte do estado, né? Indústria têxtil, vestuário, naval, cristal no Vale do Itajaí, indústria de tecnologia e indústria pesqueira aqui na Grande Florianópolis, também a indústria de telecomunicações, algumas grandes indústrias como a Intelbras, por exemplo, daqui da região, né, na Grande Florianópolis, também as indústrias aí ligadas à produção de ração animal, também aqui na Grande Florianópolis, São José. No sul do estado aí é o polo cerâmico, então indústria cerâmica, carvão, produção industrial de carvão, né, mineral, vestuário, plástico no sul do estado. No Planalto aí a indústria de celulose é a mais forte. No oeste do estado a agroindústria, a indústria alimentar e algumas regiões no meio oeste também de imóveis, tá? Então essa aí é o destaque aí dos polos industriais do estado de Santa Catarina. Lembrem deles, facinho de lembrar todos eles, tá? Bom, embora haja aí uma concentração por região, muitos municípios estão desenvolvendo vocação diferenciada em vários segmentos. Olha só, a indústria tecnológica, por exemplo, na Grande Florianópolis, tu vai ter aí algum destaque. Também se destaca como tecnologia Blumenau, Chapecó, Criciúma e Joinville, com destaques em indústrias de tecnologia, que vem crescendo e vem atendendo o mundo todo, tá? Então são empresas que crescem, desenvolvem economicamente e acabam chegando aí a destaques de vender para o mundo inteiro as suas tecnologias. O setor industrial catarinense se destaca pela construção, do setor de construção civil em geral, a indústria de alimentos, 14%, serviços industriais e utilidades públicas, aí 7% do PIB, 7,4% vestuário e 5,7% materiais elétricos aí e máquinas, tá? Então o PIB catarinense ele está muito relacionado à construção civil. A construção civil cresce muito no estado, né, também por atração. Santa Catarina
como eu já falei na aula anterior, foi o estado brasileiro que proporcionalmente mais cresceu a população de 2010 a 2022 no censo, e isso faz com que tenha necessidade de um crescimento urbano, né? E aí a construção civil se destaca nesse corre. Tá? Aqui as microempresas catarinenses, né, microempresas no setor, tem 45.116 empresas industriais em 2019, 9,5% do total das empresas que atuam no setor industrial do Brasil estão no estado de Santa Catarina. Então quase 10% das indústrias catarinenses, da indústria brasileira, são catarinenses. Tá? Dessas, tu tem aí uma boa parte de microempresas, pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas bem pequenas, né? Um número pequeno, mas tem um emprego industrial da maior parte. Né? Então tu tem uma grande empresa, é o menor número, são 250 ou mais empregados, então tu tem 34% aí da mão de obra empregada na indústria, empregada em grandes empresas industriais. E tu tem 13% em microempresas, 26% em empresas pequenas e 24% em empresas médias, aí, segundo os dados aí do Fiesc, né, a Fundação da Indústria de Santa Catarina. Tá? Aqui tu tem um emprego industrial também, né? Então aqui o emprego gerado pela indústria são 804 mil pessoas em 2019 que trabalhavam na indústria, 34% empregada emprego formal do Estado. Tu tem aí uma força de trabalho de 8,25, 28% na indústria nacional, a partir do Estado, e aí os salários, né? Então o salário da indústria catarinense ele é na verdade menor que a média nacional da indústria, né? A média nacional da indústria paga mais, sobretudo por conta da Grande São Paulo, né? Que tem um salário industrial maior e aí acaba pagando mais, né? A indústria catarinense paga cerca de 12% menos que a indústria nacional. Tá? Na educação também aí o destaque industrial, né, segundo os dados do IDEB comparado aí à indústria, 61,4% é o percentual de trabalhadores e trabalhadoras da indústria do estado que possuem pelo menos o ensino médio. Então tu tem uma boa qualificação, né, no trabalho industrial de Santa Catarina. Tá? Bom, seguindo lá, então aqui agora vamos falar agora dos transportes. Aqui são os portos: Porto de Itapoá, um porto privado; Porto de São Francisco do Sul, um porto estadual, né, fica aqui na cidade de São Francisco; Porto de Navegantes, é um porto privado, portonave, né, privado, está suprindo a necessidade aí do Vale do Itajaí agora no lugar de Itajaí, que é uma autarquia municipal que está parado, está retomando as atividades agora. A prefeitura quebrou o contrato com a empresa anterior, né, tinha acabado, na verdade, o contrato, e agora eles estão retomando as atividades com uma nova empresa que vai levar um tempo ainda para tomar as atividades lá em Itajaí, tá? O maior porto do estado, um dos maiores do Brasil. Né? Imbituba, que é um porto privado também, foi privatizado na verdade, e Laguna, que é um porto municipal. Tá? Laguna, o destaque é pesca, né? Imbituba ali vai carregar carvão, cerâmica e coisa e tal. Tá? Itajaí, o grande destaque do porto Itajaí é as carnes congeladas, né? Então nessa região. Tá? Bom, aqui ó, os aeroportos, né? Então o aeroporto de Joinville, no norte do estado. O destaque é o seguinte, eu vou por ordem então, vou fazer o seguinte, vamos por ordem. O principal aeroporto do estado é o Aeroporto Internacional Hercílio Luz de Florianópolis, que é hoje o Floripa Airport, que é uma empresa suíça que administra o aeroporto, que fez o novo terminal, construiu um novo terminal, que é considerado um dos terminais mais modernos do país hoje, o de Florianópolis. Tá? Depois, o segundo destaque em aeroporto de Santa Catarina é o Aeroporto Internacional de Navegantes, ali do ladinho de Itajaí, o aeroporto Ministro Vitor Konder, que é um aeroporto que tem voos regulares para São Paulo, para Porto Alegre, coisa e tal, assim como o aeroporto de Florianópolis. Tá? Então, destaque é um aeroporto que tem muito a ver com a pujança da região por conta do porto, né, da movimentação portuária ali. Tá? Depois o terceiro aeroporto de destaque é o aeroporto municipal de Chapecó, o Serafim Enos Bertazzo, né? Então aí é o aeroporto de Chapecó. Esse aeroporto ele é o terceiro em destaque no estado. No Planalto Serrano tu ainda tem o aeroporto de Correia Pinto, né, que fica ali, chamam de aeroporto de Lages, mas fica em Correia Pinto. O aeroporto de Criciúma, Forquilinha, Dionísio Freitas. Tu tem ainda ali
o aeroporto de Joinville, como eu já havia falado no início, lá no norte do estado, que também tem uma certa movimentação, voos regulares, mas que é um pouco mais restrito. Ali a região industrial é que destaca essa chegada desse aeroporto. Tá? Estradas aqui, ó, as principais estradas de Santa Catarina. Com a terminação 1BR-101, né, longitudinal, rodovias longitudinais, então a 101, a 116, as duas longitudinais mais importantes. As transversais, a mais importante, essa aqui é a 282, que vai ligar, chama-se rodovia de integração. Começa em Florianópolis, vai até 101, recomeça em Palhoça na 101 e vai até São Miguel do Oeste, lá do outro lado do estado. Né, fazendo essa interligação entre o estado. E a importante deligação que a gente tem é a 470, essa aqui ó, que está sendo duplicada, está com processo de duplicação em andamento, a 470 que liga a 101, a 116 e a 116 a 282. Né? Então ela é uma rodovia que chama-se de ligação, rodovia de ligação, 470, por isso começa com 4, né? Porque ela é de ligação. E aí vai então da 101 a 116, da 116 a 282, né? Então, que é essa ligação. Então, essas aqui são as principais rodovias do estado, as principais rodovias de Santa Catarina como destaque. Então, atenção aí a elas, tá? Aqui, ó, a gente tem as principais ferrovias do estado, né? Então, ferrovias, a gente tem aí essas em pontilhado, tudo isso que está vendo aqui em pontilhado, ó, são projetos, tá? Projetadas. Essa aqui é a famosa, olha só que vem aqui desde o oeste, ó, e chega até Itajaí, é a famosa ferrovia do corredor de escoamento ferroviário de Santa Catarina, né, a produção catarinense. Então, ferrovia da exportação. Então, ela vai sair lá do oeste das agroindústrias, ó, e ela vem até o litoral, até o Porto de Itajaí. Ó. É um projeto que tem há muito tempo para ser feito e ainda não tem previsão. Tá? Depois tu tem as ferrovias que vão passar pelo Planalto, em direção ao Rio Grande do Sul, né? E também aqui a ferrovia Tereza Cristina, no sul do estado, né? Que passando ó, da região carbonífera até Imbituba, até o porto de Imbituba, onde lá da era Vargas já se usava essa ferrovia para transportar carvão mineral que saía pelo porto de Imbituba e era levado para o Rio de Janeiro, lá para a Volta Redonda, onde era queimada a Companhia Siderúrgica Nacional, lembra? Fundada lá na era Vargas também, em 42. Companhia Siderúrgica Nacional, onde produzia aço aí no Brasil com carvão catarinense. Tá? Aqui a distribuição de gás, então o gasoduto Bolívia Brasil vai passar aqui em verdinho, ó, e a distribuição de gás pelo estado, a SC Gás é responsável pela distribuição de gás em Santa Catarina, vai até Lages, subir da serra aqui e vem pelo litoral. Basicamente, distribuição de gás é litoral e serra, que tu vai ter alguma coisa ali, depois não tem mais, tá? Então vai crescer. Produção elétrica, destaque hidrelétrica, duas aqui importantes, então a gente tem aí hidrelétricas na bacia do Uruguai, né, hidrelétrica de Campos Novos, inaugurada em 2007, a hidrelétrica de Machadinho também aí, né, que são hidrelétricas importantes na bacia do Uruguai, tá? Então é a vertente do interior que vai produzir mais. Aqui a termoelétrica Jorge Lacerda, né? Na verdade hoje é um complexo elétrico, né? Que ele pertence a uma empresa privada e ela vai ter um complexo elétrico. Fica em Capivari de Baixo, do ladinho ali do Tubarão, né? Então a queima de carvão mineral e gás natural para produzir energia elétrica para o estado, tá? Também aí é a maior já foi, né, agora não é mais, a maior da América Latina, né, gerando 823 megawatts de energia, então um potencial interessante de produção energética aí a partir da queima de carvão, tá, no sul do estado, cidade de Capivari de Baixo, tá. Bom, energia eólica em Santa Catarina, destaque a própria termoelétrica Jorge Lacerda, que a gente viu ali atrás, a empresa que comanda eles produz energia. Aqui é Bom Jardim da Serra, no oeste, no Planalto, né? Ali perto
de Urubiciclos e tal, onde tem produção eólica de Santa Catarina, e aí o destaque, ó, possui um potencial médio. Os Bom Jardim da Serra e Água Doce são os lugares onde vai ter as usinas eólicas em Santa Catarina. Energia solar vem crescendo, aqui um destaque também investimento, lá é olha essa foto aqui, ali atrás tem a imagem da termoelétrica Jorge Lacerda, queimando carvão mineral lá, ó. E aí os caras também investem em energia solar, então eles têm também um parque de energia solar, tá? Existe aí um projeto de uma placa de captação e geração de energia mais eficiente, né? Um projeto que se encaminhou aí, se desenvolveu com a UFSC, coisa e tal, e a Tractebel Energia também, né, que é a empresa ligada a esse complexo, e aí desenvolver esse painel para tentar ser mais eficiente na produção de energia eólica no estado. Tá? Possui alto potencial e Capivari de Baixo, que vai ter economicamente ou comercialmente a maior produção. Mas lembra que Santa Catarina, como tem um potencial elevado, tem muito crescimento aí da produção solar doméstica, né? Então as pessoas colocando a produção de solar nas suas casas, tá? Então cresceu bastante também, tá? Bom, terminando, aqui a gente vem o turismo em Santa Catarina. O turismo é muito forte em Santa Catarina, litoral com praias, né? Então principalmente aqui no litoral da Grande Florianópolis, em direção ao norte, os mais famosos, mais sul também, aqui em Bituba, Laguna, Garopaba, né? A questão da baleia aqui na época entre o inverno, principalmente ali, né? A vinda da baleia franca para essa região, a observação de baleias, também o sul do estado. Aí tu tem outras regiões de turismo, aí, turismo rural muito forte. Santa Catarina tem um destaque aí, grandes hotéis fazenda e grandes áreas de acomodação e pousadas rurais que vão receber em Santa Catarina. É uma atividade importante. Também as questões do interior, né, da Serra e do Planalto, com a questão do clima, do frio, Festival do Inverno, né, que traz esse turismo atrás da neve em Santa Catarina, né, então bastante forte também nessa região. E também os turismos de aventura, né, os turismos de rafting, os turismos de rapel, o turismo de aventura aí nessas encostas interior de Santa Catarina. Tá? Tu tem águas termais em alguns lugares, na Grande Florianópolis ali, águas mornas, Santa Maria da Imperatriz, tu vai ter também ali em Trobudo Central, águas termais, lá no oeste do estado, lá, né, tu vai ter ali Piratuba, tu vai ter ali um destaque para Caibi, São Carlos, né, lugares que vão ter águas termais. E no sul do estado também, né? Tu tem ali no sul do estado Gravatal, né, que é importante, perto de Tubarão ali, que é importante em água termal também, atrai bastante turista, tem grandes hotéis ali também nessa região com as águas termais. Então a atração turística do estado. Além das festas, né, das importantes festas. Esse aqui é o destaque do governo do estado, né, destaque do governo do estado com relação ao turismo, divulgação internacional sobre as regiões turísticas de Santa Catarina. Então todas as regiões aí de turismo recebem um nome, né? Então aí tem a Costa Verde e do Mar, né? Então aqui tu tem o Vale Europeu, o Caminho dos Príncipes, o Caminho do Contestado e assim vai, né? Então a Serra Catarinense, os Encantos do Sul, né? O Caminho dos Cânions ali perto de Praia Grande, naquela região. Então vai fazendo um destaque para tentar trazer então esse turismo para o estado de Santa Catarina. Entendido? Galera, fechamos aqui então a nossa segunda aula de Santa Catarina, a nossa revisão aí sobre Santa Catarina econômica e humana. Muitos destaques, muita coisa para a gente falar. Espero que tenha aproveitado, espero que te ajude para responder tuas questões de Santa Catarina. Valeu, beijo do bola, até a próxima aula.